Shalom pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um verbo também bastante comum. A gente vem aqui numa série de vídeos apresentando como usar determinados verbos, sempre com verbos simples, verbos que estão ali sendo usados no dia a dia, no cotidiano do hebraico e que são ali super básicos. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como dizer eu vejo em hebraico. Você sabe como dizer eu vejo? Eu estou vendo. Eu estou vendo você. Em hebraico? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender. Então vamos lá começar a nossa aula aprendendo já sobre o nosso verbo, o verbo ver em hebraico. Mas antes de a gente conhecer ele, vamos ver aqui que existem umas diferenças entre o sentido de ver e o sentido de olhar, né? Você pode pensar assim, mas tem diferença? Sim, tem uma leve diferença. Sim, tem uma leve diferença. Por quê? Porque o ver, ele fala assim de coisas. Você pode estar ali, ver, você pode ver uma paisagem, né? Você está vendo toda uma paisagem. Mas quando você fala de olhar, você fala de uma coisa mais direta, mais específica. Por exemplo, acontece muitas vezes a gente estar vendo um ambiente. Eu estou vendo o sentido de ver, né? Eu estou vendo. Mas olhar, o sentido do olhar é uma coisa mais específica. Eu posso estar vendo uma paisagem inteira, mas eu posso não estar olhando para determinado lugar. Ver dá uma ideia, né? Passa uma ideia de um todo, sabe? Você está vendo alguma coisa, vendo um mundo. Mas olhar fala de algo mais direcionado, mais específico. Em hebraico, a gente vai ter alguns verbos que eles são sinônimos de ver, mas tem o verbo também para olhar. Assim como no português, obviamente, né? A gente tem o verbo ver e o verbo olhar. Existe essa diferencinha, sim, de sentido. Até para o português tem essa diferença, sim, tá? Só que no dia a dia a gente acaba misturando tudo e esse sentidozinho assim, ele acaba que fica sendo deixado de lado e ele não é praticado. No hebraico pode acontecer a mesma coisa, mas é um pouco mais difícil acontecer. A gente tem o verbo ver, que ele tem esse que a gente vai aprender aqui no nosso vídeo de hoje, mas ele tem sinônimos que também são utilizados, mas esse que a gente vai ver é o mais comum. Mas no hebraico a gente tem o sentido de olhar, tem outros verbos para isso, e geralmente se faz sim essa separação, né? Quando eu digo que estou vendo, eu vou usar o verbo do sentido ver. Mas quando eu digo que estou olhando, né? Eu vou usar já o outro verbo que existe para dizer do sentido de olhar. Agora, na nossa aula, a gente vai aprender o sentido de ver. Então, vamos ver qual é o verbo que a gente vai usar para dizer eu vejo. É o seguinte verbo, lirot. Então, você pode ver aqui, é um verbo pequenininho. Esse verbo, ele tem o sentido primário de ver. E você pode reparar também aqui, né, ele tem aqui uma terminaçãozinha ot, como outros exemplos que a gente já viu aqui de verbos que tem esse sonzinho ot no final. Ele tem lá uma conjugação um pouco diferente dos modelos que a gente vê por aqui, tá? Então agora a gente vai ver a conjugação e eu vou pontuar essas pequenas diferenças. Vamos lá? Então, para o masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação. Roe. Então, veja que a gente tem ali a letra rei no final. É o acréscimo que se faz aqui nesse caso. E a gente tem esse sonzinho de E, né? O rei, ela fica mudinha no final. E a gente tem esse sonzinho de E. Então, para as 3 pessoas do nosso masculino singular, a gente vai ter essa conjugação. Roe. Agora, para o feminino singular, semelhantíssimo. Veja que a escrita, se você tirar as pontuações e sinais de vogais, fica exatamente igual ao masculino, mas com as pontuações a gente vê a diferença. Ali no finalzinho a gente tem um acréscimo também da letra rei
mas a vogal, o som final ali vai ser de A para o feminino. Então vai ficar para as 3 pessoas do feminino singular, roa, roa. Então veja a diferença. Agora vamos para o plural, plural masculino. Nós vamos ter a seguinte conjugação: roim, roim. Veja que aqui o que vai vir para o final da nossa palavra vai ser o plural que é característico do masculino. Então o im, então fica roim, roim. Essa é a conjugação para estas 3 pessoas. Agora, para a gente fechar, para o feminino plural, a gente vai ter a conjugação também ali, ó. Veja, na escrita, com a terminação do ot, plural, característico do feminino. Então, a gente vai ter a seguinte conjugação para as 3 pessoas do feminino, root. A gente tem aí, então, 2 sons de O. Root. Não pode falar rot, não, que tá errado. Tem que falar os 2 sons dos O's. Root, root. Então, eu falo primeiro um, depois o outro. Root. Então, essa é a conjugação para o feminino plural. Então, aqui, esse verbo é super simples de conjugar, parecido com outros modelos que a gente viu aqui já desse tipo de verbo. Super simples, não tem segredo nenhum. Agora a gente vai entender melhor o significado dele, de ver. Então, vamos lá? Então, na nossa primeira frase, agora aqui no sentido do masculino singular. A seguinte frase é uma pergunta. O que eu tô falando nessa frase? Você vê, ou você está vendo como ela é bonita? Veja que nesse sentido aqui, a gente tem um sentido subjetivo. Pode ser literal também, né? Você não tá vendo no sentido de ver. Você vê, consegue ver com os seus olhos que ela é bonita. Mas também fala no sentido de perceber. Você consegue perceber, você, assim, num sentido que pode ser das 2 formas. Entenda o que eu tô querendo dizer nesse contexto. Posso perguntar isso num sentido literal, como se ele está vendo mesmo que ela é bonita, vendo a fisionomia dela, vendo se ela tá bonita, ela é bonita. Mas também posso dizer assim no sentido de percepção. Você não percebe como ela é bonita? Tipo assim, o que eu quero dizer? Então, há aqui uma aplicação que pode ser objetivo ou subjetivo. Então, veja que pode ser entendido aqui das 2 formas, né? Ataroe, então veja também aqui o detalhe do masculino. Ata, você, masculino singular. Roe, então o verbo tá aqui de forma correta dentro da frase dessa pergunta. Ataroe kama hi yafa. Você vê, ou você está vendo como ela é bonita? Então, veja que na nossa explicação a riqueza que a gente tem com esse verbo. A gente pode entender aqui 2 contextos diferentes, um literal, um objetivo e um subjetivo. Agora vamos ver o nosso segundo exemplo de frase. Aqui já é diferente. Nessa segunda frase a gente tem aqui uma frase objetiva, ou seja, eu estou falando aqui de algo literal, eu estou perguntando se ela está vendo um objeto. Então veja, na seguinte frase, ó. At roa et hasim la bahranut. É uma outra pergunta, ó. At roa et hasim la bahranut. Então veja, eu estou dizendo nessa frase, perguntando: você está vendo aquele vestido na loja? Agora você imagina o contexto. 2 amigas estão passeando por um shopping e uma delas vê um vestido e ela pergunta para a outra se ela está vendo aquele vestido na loja. Então, atroa, você está vendo, você vê et hasinlahi, aquele vestido bahranut, na loja. Então veja aqui o sentido da frase. Objetivo, ela está perguntando se a amiga dela está enxergando, vendo, literal, o objeto, no caso o vestido, aquele vestido na loja. E veja também que tá tudo certinho. At é o você no feminino. Roa, então certíssimo o verbo aqui. At roa, feminino, conjugação com feminino. Agora vamos ver o nosso terceiro exemplo de frase. Na seguinte frase, do masculino plural.
עכשיו אנחנו לא רואים כלום. עכשיו אנחנו לא רואים krum. O que eu tô falando nessa frase? Agora nós não vemos nada, ou não estamos vendo nada. Então, aqui não é uma pergunta, é uma afirmativa. E eles no caso nós, né, o pronome aqui é o nós, anachnu. Eles estão afirmando, né, esse pessoal aqui, esse grupo, de que eles não estão vendo, ou seja, eles não estão enxergando nada. Então, עכשיו, agora, אנחנו, nós, lo, não, רואים, vemos ou estamos vendo, כלום, nada. Então, עכשיו אנחנו לא רואים כלום. Agora, nós não vemos ou não estamos vendo nada. Então, veja que está tudo certinho. אנחנו, plural. Veja que a frase está no negativo. Eles estão afirmando que não estão vendo. Ou seja, eu estou aqui no sentido de não ver, não de afirmando que estou vendo. Então, é só colocar o lo entre o pronome e o verbo. Como a gente sempre explica aqui quando eu quero falar ao contrário. Eu digo que vejo, mas também posso dizer que não vejo. Então, lo roim klum. Não vemos, não estamos vendo nada. Agora, a nossa última frase para o feminino plural. Na seguinte frase, hen, com N, root seret batelevisia. O que eu estou falando nessa frase? Elas veem ou estão vendo um filme na televisão. Então, vamos ver a frase. Hen, elas, root, estão vendo ou veem, seret, um filme, seret, filme, batelevisia, na televisão. Televisia, televisão, TV. Então, veja aqui, também uma frase objetiva. Elas estão vendo do sentido de ver, elas estão vendo a TV, assistindo televisão. Então, a gente tem aqui um sentido objetivo. E também aqui, corretamente, hen, elas, plural feminino, com a conjugação correta do verbo no plural feminino. Hen, root. Então, na frase, hen, root, seret, batelevisia. Elas veem ou elas estão vendo um filme na televisão. E aí, mais um verbo para nossa conta. E no nossa aula de hoje a gente viu o verbo ver em hebraico. A gente entendeu, né, que existe um sentido de ver, um sentido de olhar. E no sentido de ver a gente pode dizer algo como eu estou vendo, literal, uma ação objetiva, eu estou vendo um objeto. E também posso dizer num sentido subjetivo, eu estou vendo determinada situação, eu estou vendo o que irá acontecer. Então, no sentido assim de observar, de perceber. Então, a gente pode ter esses contextos diferentes, tá? Você não entende muito bem aí o que é contexto, a gente também tem um vídeo aqui no canal explicando contextos, tá? Contextos faz a gente adaptar, a gente precisa às vezes adaptar o verbo, o mesmo verbo, de acordo com outros contextos. Contexto, ele pode ser adaptado. É o que a gente está explicando aqui do verbo ver. Ele tem um sentido de ver, uma ação de ver um objeto, mas a gente pode ter uma adaptação para dar um sentido de observar, de perceber, mas também usando o verbo ver. Então, eu espero que isso ajude também você nos seus estudos, porque uma coisa importante, além de aprender a conjugar os verbos e conhecê-los, é saber aplicá-los de acordo com os contextos. Então, essa foi mais uma mini aula de hebraico e eu te aguardo para a próxima. Shalom!